Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Com integridade, guia para a salvação, o ego fez o mundo como percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende e ser aberto ao aprendizado. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. A sua compreensão olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e Ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir, e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. O ego, ele vê o mundo como percebe. E ele faz o mundo de acordo com como percebe. Então, como que é isso que o ego vê e faz o mundo como percebe? Veja, cada um de nós cria um mundo para si mesmo. Então eu percebo dessa maneira e esse é o meu mundo. Assim, às vezes a gente pergunta, mas em que mundo essa pessoa acha que está? Está no dele. E eu estou no meu, porque eu queria que todos os mundos que fizemos fossem iguais. Mas isso não acontece porque cada um faz o mundo de acordo com como percebe. Faz um mundo para si mesmo. Eu vivo no meu mundo, que é o meu castelo, onde eu reino, e todos os outros mundos devem girar em torno do meu reino. Assim sendo, vejam como é a ideia de que que o ego faz o mundo como percebe. Da maneira que eu percebo as coisas, eu vou fazer o meu próprio mundo. É assim que eu vou fazer. Cada um faz assim o seu próprio mundo, de acordo com como percebe. O Espírito Santo, ele vê o mundo que você fez, como você percebe e assim fez, como uma oportunidade de ensino para aprender a voltar para casa. Ele usa esse mesmo mundo que nós fizemos para ensinar-nos
o caminho para voltar para casa. Por que é que ele usa esse mesmo mundo? Porque esse mundo nós conseguimos compreender, outro não. Porque cada um só compreende o seu. Por isso que no mundo não vai haver paz, porque não é uma nação contra a outra. É bilhões de mundos, cada um a favor de si mesmo. Às vezes nós nos aliamos, então temos um monte de gente que está a favor da mesma ideia, enquanto estivermos aliados. Esse mundo que cada um vê de acordo como percebe, que é o mundo que faz para si mesmo, é o mundo onde cada um vive, a parte de todos os outros. O Espírito Santo, ele consegue utilizar o nosso próprio instrumento de separação como instrumento de ensino para que possamos aprender a voltar para casa, onde todas as mentes são uma só e o reino é um só. Não vai ter mundos separados. O Espírito Santo tem que perceber o tempo e reinterpretá-lo no que é intemporal. Ele tem que trabalhar através dos opostos, pois tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Corrige e aprende e ser aberto ao aprendizado. O Espírito Santo ele tem que trabalhar com o tempo e com o que é intemporal. Ele tem que trabalhar com a mente que está em oposição e por ela. Por quê? Porque a mente que está em oposição é a mente que se opõe ao Espírito, que é essa parte que nós chamamos de ego, que quer tudo para si mesmo separado porque fez um mundo à parte e vive nele. Então tem que usar essa mente e trabalhar com ela e por ela. Por isso que se diz, deixe a mente livre, deixe a mente aberta para outra possibilidade, além do mundo que você fez para si mesmo. Porque enquanto estamos nesse mundo que fizemos para nós mesmos e fechamos nisso de acordo com como percebemos, nós não conseguimos ir além. Por que é que se demora tanto para uma pessoa se ouvir dizer que uma pessoa meditou tantos anos e aí se iluminou, uma pessoa meditou a vida inteira, uma pessoa rezou a vida inteira, uma pessoa... Então, quanto tempo precisa para a pessoa se iluminar? O tempo suficiente que ela leva para abrir a mente. Porque abriu a mente, entrou luz. Naquela parte que abriu e ficou centelha. Então vai aparecer a centelha divina e onde está a centelha está a luz do Espírito. E aí acontece a clareza, a libertação. Então, por isso ele diz, abre tua mente e ser disposto ao aprendizado. Porque muitas vezes a pessoa vem aqui e chega aqui num grupo que já está em andamento e ela não está disposta ao aprendizado. Ela vem ouvir, mas a mente está contestando tudo. Contesta, 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 contesta. Por mais que ela diga, não, gostei, estou gostando muito, mas está sempre contestando. Por quê? Porque não abriu a mente e não está disposto ao aprendizado. A pessoa quer manter o mundo que ela estabeleceu.
E muitas vezes tem medo de abrir a mente porque acha que se eu abrir tudo isso que eu acredito como seja o meu mundo, acaba. Eu investi tanto para construir esse meu mundo, com as minhas ideias, com os meus padrões, com os meus sistemas de crença, meus sistemas de pensamento, com as minhas ideias. Esse é o meu mundo. E se eu abrir a minha mente para outra coisa, pode ser que diga alguma coisa que vai fazer o meu mundo perder o significado. E vai. Porque nós vamos nos dar conta que esse nosso mundo não significa nada. Então é melhor manter a mente fechada, eu não quero aprender nada diferente disso. Mas quando a pessoa abre a mente e se dispõe ao aprendizado, ela percebe que não perde nada, porque não tem nada a ser perdido. Só tem a ganhar. Só se ganha. Nada se perde, só se ganha. Mas para isso tem que abrir a mente. Buscar o reino. Essa ideia de perder as coisas do mundo, ela é muito forte. Então diz, busca primeiro o reino e tudo o mais te será dado por acréscimo. E nada te faltará. Mas quem vai acreditar nisso? Por isso que temos que ouvir muito, muito e muitas vezes a mesma coisa, até que um dia a gente diz, está bem, então eu vou deixar a luz passar só um pouquinho, só para ver como é que é. E quando a pessoa se permite isso, ela começa a perceber que realmente o mundo que ela fez para si mesma não tem significado em si mesma, mas o Espírito dá significado na unidade. Tu não fizeste a verdade, mas a verdade ainda pode libertar-te. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende, porque tu não fizeste a verdade. Então o que eu fiz? Eu fiz o meu mundo. Como esse meu mundo não é de verdade, porque a verdade não muda, ela não acaba, ela é eterna, ela não se transforma, ela permanece sempre igual, imutável e eternamente verdadeira. Né? E o que nós fizemos, está aí, não é, né? Aquilo que nós acreditamos que é verdade hoje, amanhã a gente vai ver que não é não. Então nada do que nós acreditamos aqui é verdade. Então ele diz, tu não fizeste a verdade, mas a verdade pode te libertar dessas ilusões que nos fazem crer que isso aqui é verdadeiro. Que o meu corpo é eterno, que as minhas conquistas aqui materiais são eternas e que esse mundo que eu fiz de acordo com como eu percebo está garantido para sempre. Isso não é verdade. Não está. E se não está, então não é verdadeiro. Então a verdade pode nos libertar. E como nós vamos fazer isso acontecer? Olha como o Espírito Santo olha e compreende como o Espírito Santo compreende. E como o Espírito Santo olha para cada questão no nosso dia a dia. Se surge um conflito de interesses com uma outra pessoa,
em algum momento do nosso dia. Como que eu olho isso? Defendendo o meu interesse. Esse é o meu eu separado. É o eu inferior, é o ego. Como o Espírito Santo olha para uma situação dessas? E como o Espírito Santo compreende? Acabamos de passar pelo aprendizado de que não há perda, que não há nada a perder. Não tem nada para se perder. Busca o reino e tudo mais que será dado por acréscimo. Aqui, se nada é verdadeiro, então a gente não pode perder nada. Então, como que o Espírito Santo olha? Ele não vê a perda. O Espírito Santo vê o ganho e compreende isso. Então, se o conflito de interesses diz, defende o meu interesse, o Espírito Santo vê que não tem nada a perder e defendendo um interesse pessoal, tu não tem nada a ganhar. Como que a gente ganha? Deixando o meu interesse pessoal, porque eu sei que não há perdas. Então não há perdas. E se eu compreendo isso, porque é assim que o Espírito Santo compreende, então eu vou abrir mão do meu conceito, da minha crença, e vou olhar em paz para o meu irmão. Ganhei. Não tem problema, não tem conflito, ganhei a paz. E isso vale para todas as situações com as quais nós nos envolvemos. Lembro outra vez a oração do Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. A minha. Ou então seja feita a vossa vontade, contanto que esteja de acordo com a minha. Não é? E se não estiver de acordo com a minha, eu estou brigado contigo. Não é? Não falo mais com você. Esse é o conflito. Quando contraria o que nós pensamos que é o nosso mundo, quando contraria, qualquer coisa contraria o mundo que nós fizemos para nós mesmos, a gente vai sair em defesa disso a todo custo. Porque achamos que podemos perder e se ganharmos, vamos ganhar. Mas perder o quê? Ganhar o quê? Defendendo o nada. Então, olha como o Espírito Santo olha. Não há nada a perder. Não há nada a defender. Não há nada a ganhar com a derrota do outro. Mas há tudo a ganhar com a conciliação. Como o Espírito Santo compreende que não há perda, ficou fácil. Então olha como o Espírito Santo olha e compreende como o Espírito Santo compreende. A sua compreensão é a sua com essa maior compreensão. Olha de volta para Deus em memória de mim. Ele está em comunhão com Deus sempre e Ele é parte de ti. Ele é teu guia para a salvação, porque guarda a memória de coisas passadas e por vir e as traz ao presente. Ele mantém esse contentamento de modo gentil em tua mente, pedindo apenas que tu o aumentes em seu nome, compartilhando-o para aumentar a sua alegria em ti. Sua alegria com S maior. A alegria do Espírito em mim. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador
e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido porque vem do Espírito Santo, a voz pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo, para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Como é isso que o medo escondeu? Quantas coisas no nosso dia a dia que não são verdadeiras, mas são amedrontadoras. Quanta coisa a gente ouve, a gente percebe, a gente vê, ouve, que é amedrontador. É acidentes, é incidentes, é conflitos, é guerras, é brigas, é... Quando não é mais nada, a gente vai ver um filminho lá para se distrair, aí vem um asteroide no espaço que vai destruir o planeta, vai virar tudo poeirinha antes da hora, né? Então, tudo é amedrontador. Antes da hora tá legal. Quando era criança tinha filme de vampiro, de lobisomem. Isso ainda é parte, porque está lá na mente. Tudo aquilo que é amedrontador, o ego guarda, ele esconde de ti, mas está lá. Ele esconde porque não é possível, a gente não consegue sobreviver com essas coisas amedrontadoras na nossa frente. Então, esconde. Esconde tudo. Quantas coisas na minha infância se falava que era amedrontador. Era história de fantasma. E depois começou a televisão, fizeram tanta coisa, tanto medo na gente, tanta coisa amedrontadora. E começaram as notícias amedrontadoras, que são uma sequência até hoje, né? Que acabam causando preocupações e que ocupam a mente da gente com coisa que não precisa, né? Que não são verdadeiras porque isso não é verdade. Exatamente. Tanta coisa que não é verdadeira, né, e que são amedrontadoras. O ego guarda isso escondido da gente. A expiação é o caminho que o Espírito Santo usa para nos mostrar que tem uma saída para isso. Que é possível voltar para o que é verdadeiro. E ele vai reinterpretar todas as coisas, mostrando que aquilo não é verdadeiro. Então ele vai reinterpretar o nosso mundo. Ele vai reinterpretar as imagens assustadoras que estão escondidas em nossa mente para nos salvar daquilo. Porque enquanto as guardamos, não há alegria, não há paz, não há felicidade. Há só medo.
está escondido, a gente acha que não tem. Mas está lá. Mas está lá. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Nós não conseguimos destruir a verdade. Não há como destruir a verdade. Está além da nossa capacidade, mas está dentro da nossa capacidade de aceitar a verdade. Uma vez que a pessoa aceita a verdade, tudo aquilo que não é, deixa de existir. É como um pesadelo que uma criança passa por ele e a gente sabe que aquilo não é verdade, é apenas um pesadelo. Mas enquanto a criança está sonhando, ela acredita que o pesadelo é verdade. Mas a verdade, ela aparece quando acende a luz. Simplesmente o pesadelo deixa de existir quando você acende a luz. Porque aí a criança vê que aquilo não era verdade. A verdade faz o que não é verdade sumir. E assim vai acontecer com todos os nossos medos, os mais escondidos, mais bem guardados, todos. Eles deixam de existir. O medo gostaria de destruir a verdade para conservar isso. Porque as pessoas gostam do medo. O ego se alimenta do medo. Então o medo é prazeroso. Por que as pessoas veem filmes amedrontadores, aterrorizantes? Eu lembro que começou uma fase de filme, Torre em chamas, fogo na torre, uma coisa assim. Não é mais para entrar num edifício. Depois o Tubarão. Depois começou o King Kong, né? Quantas coisas eram tão amedrontadoras que era pra gente. E quando passava um filme desses, a fila para entrar nos cinemas eram enormes. Por quê? Porque o ego se alimenta de medo. Agora, aquele medo que a gente sentiu quando estava vivenciando dentro do cinema um filme, foi só aquela horinha? Não. Ele está guardado dentro de você. Quando você puxar na memória, trouxer para a luz, você vai ver que aquilo ainda é amedrontador, porque está tão amedrontador agora, guardado na tua memória, bem escondido, como foi na hora em que você registrou aquilo, mesmo sabendo que não era verdade. E todas as coisas amedrontadoras não são verdades, por isso o Espírito Santo substitui a verdade, ou pela verdade. E nós não podemos destruir a verdade, isso está além da nossa capacidade, não há como, mas a nossa capacidade está em aceitá-la. Isso nós somos capazes. Então aceita, né? Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com Ele. É tua porque é parte de ti. A verdade. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus que tu és, tu a criaste com Ele. A verdade. É tua porque é parte de ti. Exatamente como és parte de Deus, porque Ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido porque vem do Espírito Santo, a voz pela criação.
Nada que não seja bom nunca foi criado. Nada que seja bom pode ser perdido. Nada que não seja bom nunca foi criado. Olha como o Espírito Santo olha e compreende como ele compreende. Então, ele compreende que nada do que seja bom pode ser perdido. E nada que não é bom jamais foi criado, não foi criado, não existe. Então não tem nada a perder. E não tem nada a ganhar. Defendendo o nada. Então, por isso que se olharmos, aprendermos a olhar como o Espírito Santo olha, e compreendermos como ele compreende, mas nós vamos ficar muito bem. Porque ele olha assim, não há nada a se perder. Nada disso pode ser perdido. O que tem significado para o Espírito? A paz, a alegria, o amor, porque isso é bom. Isso foi criado. E isso não pode ser perdido. O que não foi criado não existe. Então, nem se importe com isso. O importante é você manter a alegria, a paz e a felicidade. Isso você tem que manter. Como você não perder a alegria vendo, por exemplo, as queimadas? As coisas que são agressivas, a natureza, e feita, quando é um evento natural, ou seja, queimou porque está muito quente, ou queimou porque está sem chuva, uma coisa, mas feito pelo homem... Mas nada pode agredir Deus. É difícil entender isso. Por quê? Porque nós vemos a imagem que nós percebemos. Então nós vemos a imagem do fogo queimando. A natureza, os animais, as árvores. Quase na frente da escola que eu estudava, que eu passei os primeiros anos escolares, tinha um senhor que ele tinha um terreno enorme, era quase um quarteirão, assim, era todo arborizado. E ele tinha árvores nativas, altas, aquelas árvores nativas, ele conservou as árvores nativas. E também tinha árvores que ele plantou. Ele gostava muito da natureza. Ele tinha um viveiro de pássaros, que era uma coisa enorme. Assim. Ele fez, realmente ele tinha todos os pássaros lá dentro. E o viveiro, ele era com aquela telinha, mas ele ia por cima, ele pegava as árvores. E era muito grande. E ele gostava muito da natureza porque ele tinha um sítio também, que a cidade era pequenininha, ficava bem pertinho. E no primeiro ano de escola, a gente foi fazer um piquenique no sítio dele. Então tinha um riacho, as árvores eram bem cuidadas, o rio era de águas limpíssimas, era um bosque, todo gramado embaixo, tudo era muito cuidado. E eu ficava, às vezes, passava na frente porque não tinha muros, né? Era uma cerquinha que tinha da rua, tinha calçado, uma cerquinha, não tem aqueles muros altos, naquele tempo não tinha. E eu ficava ali olhando para o terreno dele, como era bonito aquilo. E aqueles pássaros todos que dava para viver, estava praticamente na beira da calçada, assim, começava ali, ele era grande, ele se estendia. E de vez em quando ele estava no terreno, ele passava por ali, ele olhava para mim, dizia bom dia, e eu ficava ali olhando. Né? E eu tive um sonho uma vez que uma construtora comprou. Isso é da minha infância, esse meu sonho foi mais recente, né? Que eu estava lá e uma construtora tinha comprado toda aquela área que ele já tinha falecido e estava derrubando tudo para construir um prédio. Aquilo era meu paraíso, né? Era a minha ideia de paraíso, de beleza, de natureza, de pássaros cantando. Ele tinha pássaros exóticos. Ele gostava muito disso, né? Então, e eu nunca mais voltei lá.
Mas nesse sonho, eles estavam derrubando tudo, cortando tudo para construir um edifício. E eu fiquei muito triste, porque eu não podia fazer nada. E aí, nesse meu sonho mesmo, eu não sei se foi um anjo que veio, não me lembro como é que foi, mas eu acho que veio um anjo e me levou dali para uma outra dimensão, que era o céu, assim, para um outro nível. E disse, olha, não fica triste, porque nada morre, nada pode morrer. Eu disse, mas e aquelas árvores, eles estão cortando as árvores? Não, mas não morre, nada morre. Essas árvores, elas se transferiram para cá. Aqui onde nada morre, nunca. E estava cada árvore da minha infância estava lá, do jeito que era na minha infância. O sonho é um ensino de que nada morre e nada pode ser perdido. Se essa floresta é real, e se os corpos desses bichinhos que estão lá são reais, se é isso que é verdadeiro, então eu estou vendo uma imagem equivocada. Porque isso pode ser queimado pelo fogo. Mas a mente não pode. Então a mente é real. Acontece que nós olhamos para outra pessoa e vemos a imagem que nós percebemos. E acreditamos que a pessoa é a imagem que é percebida, a imagem física. Por isso, se alguém machucar o corpo de outra pessoa, isso pode nos causar um sofrimento. Mas o corpo não é real. Se o corpo não é real, então o corpo da árvore também não é, e do macaquinho também não. Olha como eu amo a Amazônia, como eu gosto de lá, como eu gosto de estar lá no meio de todas aquelas árvores, daquela floresta, dos macacos, dos papagaios, das araras, de todos aqueles bichinhos. Basta vocês verem os vídeos da Amazônia que a gente fez aí, para ver que onde a gente vai lá, a macacada se gruda na gente. Eu estou, às vezes, com 4, 5 macacos pendurados em volta de mim. E então, mas eu vou sofrer porque estão queimando? Não. E assim é com as pessoas também a mesma coisa. Porque nada que não foi feito por Deus é verdadeiro. Então, de fato, nem as árvores, nem os corpos dos animais e dos pássaros que habitam a floresta, e nem os nossos corpos são reais. Esse é o mundo que eu fiz. Eu faço o mundo de acordo como eu percebo. Só que ele não é real porque não é verdadeiro. Ele pode ser queimado, ele pode ser inundado pelas águas, ele pode ser destruído por um meteoro, por um terremoto, por um furacão, por um tufão. Então isso não é verdadeiro. Por uma bomba, por uma guerra. Então isso não pode ser a verdade. E isso é aquilo que nos amedronta e que o ego esconde da gente. A destruição, o medo da destruição. Então não importa o que esteja acontecendo lá fora, o Espírito Santo vai reinterpretar para você. Então essa floresta, esses animais, estão tudo a salvo. Assim como a nossa mente também está. Aquilo que é real não pode ser ameaçado. Nunca a vida está sob risco. Não há risco de vida. A vida não está em perigo e não está ameaçada, nem das plantas,
nem das aves, dos pássaros, dos animais, do crocodilo, do elefante, nada. A vida não está em perigo, não está sob ameaça em hipótese nenhuma nunca. Assim olha o Espírito Santo. E assim o Espírito Santo compreende. Então, o que está ameaçado é o mundo como eu percebo e como eu o fiz, decorrente da minha percepção. Isso está sob ameaça. Sempre. Não há segurança em lugar nenhum. Porque isso não é verdadeiro. Todas essas plantas, todas essas árvores, tudo isso que foi a nossa criação real, está salvo. Essa é a ideia da salvação, de estar a salvo no céu. Então nada pode ser perdido. Nada, 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 nada. Nós temos que aprender assim. Esse mundo que nós fizemos, de acordo com a nossa percepção, com o que nós percebemos, e percebemos com os 5 sentidos, lembram, né? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Né? E essa percepção, vocês lembram, é derivada dos relacionamentos. Quando eu me relaciono com alguma coisa, eu percebo da maneira como eu entendo. E a minha percepção define como o meu mundo é. Mas para alguma coisa ser percebida, tem que ter alguém que percebe. Para que alguém possa perceber alguma coisa, tem que ter o que seja percebido. Então nós percebemos a floresta queimando. Isso é amedrontador. Mas isso não é uma ameaça contra a verdade, nem contra a vida, nem contra Deus, que é a vida. E é a Ele que se deve a criação da vida. Então nada que Ele criou pode ser perdido. Então não está. Então eu vou deixar a floresta pegar fogo? Não. Se estiver pegando fogo, eu estiver lá, eu vou ajudar a apagar o fogo. Mas não por acreditar que aquilo é uma agressão. Mas ainda assim, não é o que Deus criou. Então o Espírito Santo compreende isso. E por isso ele não sofre. Então ele reinterpreta aquilo que é amedrontador para trazer para você a paz. Fique em paz. Nada está sendo destruído. O Bhagavad Gita, que é o livro hinduísta, é um diálogo entre Arjuna e Krishna. Arjuna representa o homem e Krishna representa Deus. Então Deus estava conversando com o homem. Num determinado momento, que todo ele é um diálogo entre Deus e o homem. Essa é a ideia. Em um determinado momento, o homem pergunta: mas e a guerra? Como eu poderia ir à guerra? E Deus então responde: estão todos mortos. Não há com o que se preocupar. O que está morto? Os corpos. No entanto, os corpos não foram criados por Deus. Eles pertencem ao mundo que nós fizemos de acordo com a nossa percepção, de acordo com o que nós percebemos. Nada nunca está em perigo. Então o Filho de Deus está em paz. Porque aqui não é o reino.
Quando os sacerdotes cobraram de Jesus para ele recuperar os templos do Egito, que era o reino do Egito, Jesus disse, não vou fazer nada disso, não. Mas como não? Ele disse, mas o reino não é aqui. O reino é no céu. Esqueçam o reino do Egito, esqueçam o Egito, esqueçam os templos. O reino é o céu. Mas o que acontece? A ideia da perda amedronta os nossos egos, porque o ego, ele acredita que tu tem que ganhar e cuidar para não perder nada. Então a ideia da perda é muito amedrontadora. Quando eu vou lá para a Amazônia, e vou para um lugar onde eu já estive antes, e eu estava lá, era uma árvore linda, e eu me abracei com a árvore, e estava conversando com ela, e subi na árvore, agora eu chego lá, a árvore não está mais. O que aconteceu com a árvore? Cortaram a árvore. Isso é o que nos amedronta. Não há o que nos amedrontar. A árvore não está perdida. Ela apenas mudou de lugar. Ela não está mais aqui. A ideia da perda é que nos assusta. Então estão perdendo as árvores, estão perdendo os animais, estão perdendo a floresta. E a mesma coisa com as nossas coisas. Qualquer coisa que eu tenho lá em casa, eu chego lá e de repente, cadê isso? O medo da perda é amedrontador. Então ele diz, olha como o Espírito Santo olha e compreende como o Espírito Santo compreende. Nada que Deus criou pode ser perdido. Nada que não foi criado, tudo que não foi criado por Deus, não é nada. Então não há com que se preocupar. Você tem que compreender que o mundo é assim e que nós não somos daqui. E que o Espírito Santo, então, ele interpreta esse mundo, ele nos ajuda a reinterpretar, ele toma isso como instrumento de ensino para o nosso aprendizado. Então, abre a mente. E ser aberto ao aprendizado. Então, o que temos que aprender? Que aqui nada está seguro. A segurança não é aqui. Aqui não é o reino. Aqui não é o céu. Então, o que eu tenho que fazer? Voltar lá e replantar as árvores, fazer uma campanha para replantar a floresta, para cuidar da floresta? Não adianta. O ano que vem vai dar seca de novo, vai queimar de novo. A seca é no mundo inteiro. Todo ano queima coisa no mundo inteiro. Ah, então nós não conseguimos cuidar da nossa floresta? A soberania também não é nada. Né? Ah, mas nós não sabemos cuidar, então tem que ficar os cuidados. Não conseguiram cuidar da Notre Dame. Tem que cuidar das ilhas gregas, que esses dias estava queimando uma ilha. Na Espanha queimou uma ilha recentemente. Teve uma queimada agora em Portugal, está tendo uma na Tailândia. Está queimando na Rússia, queimou também. Nos Estados Unidos, todo ano tem grandes queimadas de floresta. E cada vez vai queimar mais, porque se o calor está aumentando. A combustão é espontânea, o fogo pega sozinho. Quando tudo está muito seco, um raio de sol incendeia uma folha seca. Eu morei numa cidade pequena. A gente estava cheio de folhas secas, a gente recolhia as folhas secas para não queimar, para não pegar fogo, porque era perigoso pegar fogo sozinho, espontaneamente. No verão, que era muito quente, secava muito, a gente molhava todas as plantas e varria todas as folhas secas. Por quê? Porque podia haver uma combustão espontânea.
Imagina como é que nós vamos cuidar da floresta amazônica, a hora que seca tudo aquilo que não chove, na época da seca, os rios baixam, seca tudo. No Pantanal também. Então, inunda isso... tudo, né? o mundo inteiro. E tem terremotos, e tem furacões, e tem vulcões, e tem não sei o quê. Tem de tudo. E não vai ser diferente. E por que é bom a gente aprender com isso? Porque isso, usado como instrumento de ensino, ajuda a cair a ficha. Olha, aqui não tem nada seguro. Não há onde se segurar. Não há como salvar o planeta. Mas há como salvar a mim mesmo do que é amedrontador nesse planeta. E tudo aqui é amedrontador. Porque não tem segurança nenhuma, não tem nada para seguro. Nada, nada, nada. Em nenhum momento. Então nós temos que ver aquela palavrinha de novo, que começa com mi e termina com órdia. Misericórdia. Não pode se deixar abalar por nada que a gente perceba lá fora. Nem em nós e nem lá fora. Para que nada nos abale. Não podemos ficar tristes, não há agressão nenhuma em nada, apenas são coisas que estão acontecendo, como sempre aconteceram, como já aconteceram antes. Então quando a gente morre, quando a planta morre, quando o peixe morre, qualquer animal morre, qualquer ser vivo morre, vai para outra dimensão, vamos dizer assim, fisicamente falando, vai, larga o físico, é isso? Deixa o físico. Eu vou falar bem assim, não tenho palavras para isso, mas vai para uma outra dimensão, vai para outro departamento, que esquece a parte física da coisa. Vai para o reino. Vai para o reino. Vai para o outro. Não é um local físico, né? O reino não é um local físico. O tempo ainda tem as suas dimensões, né? Sim. Então, assim, eu gosto da explicação da Igreja Católica porque ela me parece bem boa, né? Então, o que ela diz? Nós estamos no mundo físico. Tá? O que morre aqui, ou vai, o corpo fica, porque tudo que é pó, o pó retornará. Você lembra da meditação da Quaresma, né? Que é para a gente ir se dando conta. Né? Então, a floresta é pó, o pó vai retornar. E não há como mudar isto. Né? Então não tem como a gente destruir a verdade, tem como aceitá-la. Então é verdade que nesse mundo tudo que é feito de pó e do qual tudo se transforma a partir do pó e depois tudo volta ao pó. Então a árvore veio da onde? Do pó. Ela vai voltar ao pó. Mas a essência é divina. A essência não se perde. Nunca. Por isso que ela vai para uma outra dimensão. Isso. Por isso que ela está E lá. ela não tem alma, mas ela tem uma essência. Ela tem uma luz. Não sei se é né? alma. Tudo, sei lá, tudo, uma luz, tudo está. Deus se manifesta em tudo que existe. A presença de Deus é a onipresença. Então Deus está na árvore, Deus está no fogo que queima a árvore, Deus está na água que apaga o fogo, Deus está em tudo que existe. Não, mas ele está inclusive na parede. Tá. Só que a parede não vai para outra dimensão. Não. Então tem uma diferença que as coisas da natureza têm a essência divina e vão, as materiais ficam totalmente. Isso. Apesar de Deus estar nelas aqui. Não é isso? Mas a parede Então, é uma o que é pó aglomerada de volta pro componentes pó. da natureza. Essa é a verdade. Isso nós não podemos destruir essa verdade. Então, nos resta aceitar, bem como está dito aí. É verdade que tudo que é pó volta ao pó. Tá? Muito bem. Então vamos falar de gente, né? De pessoas que é mais palpável para nós. Tudo. Então o peixe, o passarinho é como nós também. Né? Então a árvore também. As plantas, os animais, tudo está vivo. Né? E tudo manifesta a vida. Tá? Mas tudo que está vivo
no pó, o pó volta ao pó. A vida não acaba, porque a vida é eterna. Então a árvore está lá. Bom, então, se o corpo morre, o corpo volta ao pó. E aí a igreja diz a alma. A alma é a mente, né? A alma é aquilo que anima os corpos. Então é a nossa mente, aquilo que não é corpóreo, aquilo que não é físico, mas anima, aquilo que move, que dá movimento. A mente move os corpos. A alma anima os corpos, por isso que a alma vem de anima, aquilo que anima, que dá vida. Então, quando o corpo fica, a mente vai para algum lugar. Então a igreja diz que tem o purgatório. Quais as mentes que vão para o purgatório? Vão aquelas que ainda não salvaram-se a si mesmas, por isso salva a tua alma, do sofrimento, da dor. Porque a dor e o sofrimento não podem entrar no céu. Se entrar uma dor no céu, acabou com tudo, né? Tudo! Então o peixe, o passarinho, é como nós também, né? Então a árvore também, as plantas, os animais, tudo está vivo. Né? E tudo manifesta a vida. Tá? Mas tudo que está vivo no pó, o pó volta ao pó. A vida não acaba, porque a vida é eterna. Então a árvore está lá. Bom, então, se o corpo morre, o corpo volta ao pó. E aí a igreja diz a alma. A alma é a mente, né? A alma é aquilo que anima os corpos. Então é a nossa mente, aquilo que não é corpóreo, aquilo que não é físico, mas anima, aquilo que move, que dá movimento. A mente move os corpos. A alma anima os corpos, por isso que a alma vem de anima, aquilo que anima, que dá vida. Então, quando o corpo fica, a mente vai para algum lugar. Então a igreja diz que tem o purgatório. Quais as mentes que vão para o purgatório? Vão aquelas que ainda não salvaram-se a si mesmas, por isso salva a tua alma, do sofrimento, da dor. Porque a dor e o sofrimento não podem entrar no céu. Se entrar uma dor no céu, acabou com tudo, né? Mas aí entra mais coisa, né? No a céu? água, não. Não, tudo, aí claro. é um combo, né? Aquilo que você não salvou de si mesmo, então vai para o purgatório. Lá continua, segundo a Igreja Católica. Tudo que não está ligado Ao à divino. misericórdia, né? Você tem que limpar tudo, né? Aquilo que falta limpar, tu continua no purgatório, porque no céu só entra limpinho. Então, no céu não entra tristeza, não entra agonia, não entra medo, não entra nada Tem disso. alguém lá? Acho que tá. Alguém já voltou a dizer pra lá? Daqui a pouco vão estar vendendo uns lotes assim, porque. Eu sei que eles iam fazer promoção de kitnet lá esse Então. mês. E o purgatório tá lotadinho. A cordinha, né, mestre? É, A cordinha. Tinha dois jovens que se conheceram bem jovens ainda, bem na pré-adolescência, né? E se apaixonaram e eram religiosos e prometeram a si mesmos que iam se manter puros até o casamento, né? E quando ele fez 18 anos e ela 17, então casaram, né? Depois de 5, 6 anos de namoro já, né? Desde a pré-adolescência. Aí, quando estavam entrando na igreja para casar, caiu um raio na torre e derrubou a igreja em cima deles. Foram para o céu, antes de casar. Ficaram muito indignados.
Mas chegaram lá na frente de São Pedro e dizem, olha, isso não é justo, nós esperamos esse tempo todo para casar. Não é justo que a gente não tenha podido casar. Porque a gente acredita tanto na igreja, a gente acreditou tanto no casamento, e no dia do casamento, antes de acontecer o casamento, aí São Pedro, não, mas agora vocês estão no céu, vocês são almas puras, podem entrar. Não, não vamos entrar não. Nós queremos casar. Não, mas no céu não precisa, no céu não tem casamento, não precisa casar no céu. Não, agora nós queremos. Queremos, porque queremos, porque queremos, porque queremos. Porque nós não achamos justo todo esse investimento que nós fizemos para nos guardar na pureza e para acreditar, e rezamos tanto. E agora, no dia do casamento, que seria o ápice de todo esse investimento, não casa, porque a torre cai na nossa cabeça. Não, isso não está certo, São Pedro não está certo. São Pedro, mas por que tanto vocês querem casar? Eu estou dizendo que no céu não precisa casar, não tem casamento, pode entrar e ser felizes para sempre. Não, sem casar não vão entrar. Então, espera aí um pouquinho, vou buscar um padre. 3 meses depois, São Pedro voltou com o padre e disse, olha, vocês têm mesmo certeza que querem casar? O rapaz, nessa hora, já estava duvidando, já estava achando que tinha alguma coisa errada com o casamento. Mas São Pedro, por que tanto o senhor pergunta se a gente quer casar? O senhor está querendo botar dúvida na nossa cabeça? Diz, não, meu filho, é assim, vocês viram, vem 3 meses para achar um padre, advogado. E se vocês quiserem depois separar, não tem. Mas é claro que tem muita gente no céu, gente. É porque isso não é alardeado, porque nós vivemos no mundo que nós fizemos e vivemos dentro desse nosso mundo. E nós não vemos nada fora, porque nossa mente está fechada para o que é fora desse nosso mundo. Porque as pessoas confundem indiferença com misericórdia. Por quê? Porque nós criamos as palavras para acontecer a comunicação. Mas nós não conhecemos o significado das palavras que falamos. Então a gente não sabe o que está falando. E não sabemos o que estamos ouvindo, não compreendemos o que ouvimos. Então misericórdia não é indiferença, é amor. Agora, eu amo tantos animais e tanto a floresta, e os animais me amam tanto. E eu sei disso. Mas eu amo todos os elementos da natureza. Você tem que amar tudo, sem exceção. E quais são os elementos da natureza, que formam a natureza? Fogo, a terra, o ar, A água. É. Então, eu amo o fogo também. Não posso deixar de amar o fogo. Como ele é útil para nós. Então, quando se fala por dominar os elementos é você dominar na tua mente. assim como os sentidos. Nada pode te amedrontar. Porque isso é a verdade, isso faz parte da natureza. Né? O vento, uma inundação, um tsunami, é a água. Um incêndio na floresta é o fogo. O vento é um furacão. Um terremoto é a terra. Uma tempestade é o vento, a água, tudo junto, misturado. Mas eu compreendo a natureza. Então eles olham como o Espírito Santo olha e compreende como o Espírito Santo compreende. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? É claro que a gente não pode dizer isso. Por isso que Jesus disse, não dá para dar pérolas aos porcos. Né? Por quê? Porque nem tudo pode ser dito a todos, em todo momento. Então isso é um aprendizado que nós vamos tendo. Quando o aluno entra no primeiro ano de faculdade, eles não ensinam a fazer transplante de cabeça. Isso é lá no último ano. Porque a pessoa ainda não está preparada para entender um transplante. Como é que faz? É todo um estudo, é todo um ensino, é todo um aprendizado. Até que isso aconteça.
Então, da mesma forma aqui, por isso que ele diz, abre a mente e ser aberto ao aprendizado. Porque aí você vai aprender a olhar como o Espírito Santo olha e compreender como o Espírito Santo compreende. Então, o Espírito Santo compreende que tu não pode destruir a verdade. A verdade é que a natureza funciona assim. Os elementos da natureza funcionam dessa maneira. Isso é verdade, eu não posso destruir, mas eu posso aceitar a verdade. Então o Espírito Santo compreende assim, e nós temos que compreender assim também. Não podemos nos revoltar, isso não pode nos causar sofrimento. Você vai trocar sua alegria por isso? Não. Se você compreende que isso é natural, você não troca. Não troca. Vai aprendendo a manter a paz. Agora, a minha revolta, se eu a aceito, vai contribuir em quê? Qual a contribuição da revolta? Sofrimento. Qual a contribuição da paz? Da minha paz? Alegria. Pacificar a mente dos outros. Fica em paz. O fogo apaga. Tudo se reconstrói. Tudo é possível. E isso não é a verdade absoluta. Isso não é a verdade. São os elementos da natureza. A gente está vendo destruição no mundo inteiro, o tempo inteiro. Desde que eu sou criança, tinha destruição no planeta. Era vulcão, era quantas coisas. A mente é que tem que ser salva. Por isso que diz salva a tua alma, não diz salva teu corpo, salva a natureza. Então não há como salvar o mundo, há como salvar a alma. Do sofrimento que o mundo esconde da gente em forma de medo, porque tudo nos parece amedrontador. Então vamos em paz. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.